Hoje, o nosso convidado é José Paulo Carvalho e vamos falar sobre saúde, tecnologia e sustentabilidade. E como uma empresa como a HopeCare tem cruzado estes elementos e contribuído para melhorar o ecossistema da saúde em Portugal. Não saiam daí. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por José Paulo Carvalho. Olá José, muito bem-vindo ao Podcast Cruzamento. A nossa primeira habitual pergunta é, em 30 segundos, quem é o José Paulo Carvalho? Olá, obrigado pelo amável convite. Bem, eu tenho 50 anos, sou um pai de 3 filhos pequenos ainda. Eu diria que esse é o primeiro grande desafio da minha vida, que é conseguir educá-los e seguir. Sou formado em Teologia, essa foi a minha primeira licenciatura de base. Depois fiz Ciências Documentais, especialista em Arquivística. Foi aí que comecei a lidar com dados, e assim a parte da gestão de informação, ou eletrónica de informação. E depois fiz o meu executivo MBA, que foi, como resultado final, foi o lançamento da HopeCare. Uau, um percurso muito interessante, José. Aqui na nossa conversa em off, falámos da dimensão da HopeCare e que, eventualmente, a poderemos classificar como o maior hospital português. Podes partilhar com os nossos ouvintes qual o alcance dos vossos serviços e porque é que, e sim ou não, são de facto o maior hospital português? Claro, nós o que fizemos foi desenvolver um sistema de telemonitorização da doença crónica em casa, portanto, que possibilita que um doente crónico possa monitorizar o seu estado de saúde e, com isso, enviar a sua informação para um médico, hospital ou clínica remotamente. Esse é o nosso objetivo, que é construir o hospital em casa. Aquilo que eu digo sempre, que até para desafiar os próprios hospitais de forma tradicional, é que nós por dia temos mais camas ligadas ao nosso sistema que um próprio hospital, quase como o Santa Maria ou o São João. E esse em confronto as pessoas chocam-se, não é? Porque de facto com a tecnologia nós conseguimos ter uma abrangência muito superior em número de camas do que propriamente aquilo que é tradicionalmente feito. Por isso é que é o nosso desafio que nós fazemos até a quem está muito instituído de forma tradicional, é começar a olhar de formas de cuidados diferentes que podem nos possibilitar uma abrangência muito superior e um cuidado muito superior fora do seu âmbito de parede, não é? Portanto, eles estão muito fechados dentro das suas paredes e o hospital tem que começar a olhar para fora. José, no início da tua apresentação também referiste dados e o teu percurso nesta área dos dados e também em relação à utilização da vossa aplicação. Portanto, os dados que falamos são expressivos com esse número de camas e etc. Não é só em Portugal, também nos referiste que na Suíça têm também algumas camas ligadas ao vosso hospital, ou pacientes ligados à vossa aplicação. E como é que é possível então construir um hospital em casa utilizando a tecnologia, essa ligação que estavas a falar, e podes explicar também como é que a HopeCare está a revolucionar o conceito de cuidados médicos e referiste um hospital sem paredes? Exato. Primeiro, o nosso grande objetivo, quando eu comecei a empresa, era que nós pudéssemos eliminar barreiras de acesso. Portanto, nós queremos que as pessoas, de forma facilitada e simples, pudessem fazer a sua gestão de saúde. Portanto, eu acredito vivamente que no futuro cada um vai ter que ser responsável pelo seu cuidado numa primeira grande linha, portanto tem que ser parceiro nesse mesmo cuidado e depois pegar nessa informação já triada, portanto é aí onde a nossa tecnologia intervém com os algoritmos, olhando para essa informação, poder definir critérios de risco e depois alertar o profissional de saúde a dizer, ok, tem que ver mesmo esta doente. Isto permite-nos hoje criar um sistema de triagem, assim, nós falamos de triagem, as pessoas ficam assim um bocado chocadas, mas eu vejo o nosso sistema quase como uma urgência hospitalar, em que de facto chega um caso, que é no caso dados de saúde com um determinado risco, que permite um profissional de saúde fazer a avaliação e com essa avaliação tomar uma decisão clínica. E isto permite-me hoje ter, por exemplo, um enfermeiro para 1000 doentes online.
Portanto, o que significa que eu consigo cuidar de doentes crónicos de 1 para 1000, que é muito mais eficaz do que propriamente o enfermeiro que tem que estar. Obviamente que é necessário, tanto no hospital, olhando para os agudos, não é? Portanto, porque é aí que a sua ação que o hospital deveria estar focado, e consegue ter uma abrangência superior. Quando olhamos para fora, e isso aqui é a tal gestão de informação, nós já olhamos para dados de vida, não estamos a olhar só para sinais vitais. Portanto, as pessoas já às vezes, quando olham para o que dizem, ok, é sinais vitais. Não é sinais vitais, é sinais de vida. Portanto, porque efetivamente nós olhamos para o ambiente, nós conseguimos correlacionar dados, como por exemplo, se vai chover, o doente TPOC vai estar agravado daqui a alguns dias, etc, etc. Portanto, há já um conjunto de informação que se consegue agregar, até do ponto de vista social também. Basta um cuidador informal que uma família vai de férias e aquele indivíduo fica sozinho e deixa de tomar medicação, para ter um exemplo, não é? Isso vai impactar naquilo que são dados objetivos. Portanto, aquilo que eu desenhei com o sistema e aquilo que eu luto é o mix entre aquilo que é o humano versus tecnologia, em que a tecnologia o que faz é olhar para uma vastidão de informação que chega, de data points, e que consegue relacionar e fazer cálculo de risco, para depois ajudar o profissional de saúde a fazer uma intervenção focada naquele indivíduo. Isto é, eu não preciso, como um enfermeiro, por exemplo, que esteja num centro de triagem, olhar para todos. Não, eu só vou olhar para aquilo que o sistema e o algoritmo vai determinar que efetivamente está em risco. Portanto, e isto é o que facilita, do ponto de vista da produção. Portanto, eu no início estava a referir, eu queria criar um serviço de cuidado para eliminar barreiras de acesso a esses mesmos cuidados, do ponto de vista do doente versus profissional de saúde. Claro que depois, neste processo, tivemos que desenvolver a tecnologia, que não era para aí que estava focado. Eu estava focado era na criação do processo que ia ajudar a cuidar da pessoa. Só que depois tivemos que introduzir tecnologia que não havia. Portanto, então aí criámos a nossa plataforma. Ok, Essa é interessante. a grande novidade. José, há bocado o André também estava a falar da Suíça e Portugal. Podes-nos dar assim uma ideia, nem que seja genérica, do número de camas que existem, que vocês têm em Portugal e que vocês têm, entre aspas, na Suíça? Sim, nós não estamos só na Suíça. Por exemplo, nós estivemos com a cidade de Viena no ano passado a monitorizar a terceira vaga de Covid. Portanto, nós fomos selecionados pela cidade de Viena, por exemplo, para monitorizar a população. Vai sair depois os resultados, que são espetaculares do ponto de vista da utilização da tecnologia também nesse caso. Mas o que é que aconteceu? Nós, na Hopecare, eu tive sempre a visão de que a nossa tecnologia em Portugal é um ótimo ecossistema de teste e de laboratório. E que depois a seguir tínhamos que exportar, porque a tecnologia faz sentido fora de Portugal, por várias razões. Primeiro, obviamente, como sabem, do ponto de vista do pagamento, do ponto de vista do reimbursement, direi assim, que são muito mais eficazes e muito melhores. Olhamos sempre para Norte. Nesse sentido, nós tivemos colaborações muito interessantes e todos os nossos POCs e pilotos de teste de triagem até foram feitos fora de Portugal. Nós tivemos na Bélgica, tivemos na Alemanha, tivemos nos Estados Unidos, no México, portanto, a fazer teste de algoritmos para validar aquilo que nós estávamos a fazer do ponto de vista de plataforma. Em 2019 nós retirámos e fechamos tudo o que era provas de conceito e certificámos, avançamos para a certificação da plataforma como equipamento médico. Portanto, hoje é um software, é um equipamento médico, na nova MDR, como sabem, é um pesadelo, entramos num pesadelo e ao mesmo tempo entramos no Covid, porque nós decidimos isto no final de 2019 e de repente apanhámos o processo de certificação mais a Covid. Bom, isto para nós foi um desafio, foi importante, porque por um lado, do ponto de vista digital, houve a revolução mental, onde todos os sistemas, inclusive a parte clínica e hospitalar e todos os processos, que tiveram que correr a soluções digitais para cuidar de pessoas, portanto isso para nós foi um benefício, portanto nós tivemos quase a triplicar sempre cada ano aquilo que era a nossa atividade, e por outro lado, acompanhar na certificação clínica, que hoje, por exemplo, estamos certificados na 13.000, estamos na conclusão como classe 2B da MDR, etc. Portanto, isso foi aquilo que nos permitiu. Dentro deste processo, nós olhamos para a Suíça como um dos mercados interessantes, porque até tem um modelo de financiamento parecido aos Estados Unidos, portanto, por isso foi o foco logo em termos de teste, e aí estamos a fazer um laboratório, efetivamente, muito mais naquilo que é a hospitalização domiciliária, portanto, por isso é que temos 500 doentes neste momento e cerca de 100 enfermeiros em sistema para fazer o acompanhamento dessa população. Está a ser o nosso laboratório, daria assim como case
para desenhar o processo de financiamento para a nossa solução. Estamos neste momento também com a Áustria, depois da fase da Covid, a debater exatamente com os nossos parceiros locais para estender a plataforma também na gestão da doença crónica, porque eles já perceberam, e fruto também daquilo que foi feita a avaliação, a população está apta a utilizar este tipo de sistemas para se fazer uma autogestão e fornecer essa informação também sob o ponto de vista da cidade, direi, cuidadores. E estamos também a olhar já para a França e para a Espanha. França, porque vai lançar exatamente agora em julho o que se chama o DIGA, né? O Digital Reimbursement das soluções digitais, no caso da OPCAR, que podem encaixar perfeitamente, porque eles estão a lançar na insuficiência cardíaca e na DPC, em que nós temos já mais de 6 anos de experiência nessas patologias. Portanto, é aí que queremos também avançar, sob o ponto de vista de ir buscar e nos candidatamos para ir buscar financiamento público. E a Espanha, obviamente, por questões naturais, está aqui como vizinhos, em que também estamos a olhar. Portanto, eu diria que a OPCAR hoje está-se a posicionar no sentido da sua internacionalização, porque já validou que, de facto, é aceita do ponto de vista desses mercados e fez esses testes anteriormente, e agora, como equipamento médico certificado, tem essa abrangência de poder entrar mais rápido. Excelente aqui também para os nossos ouvintes um bocadinho a evolução, como é que se pode fazer a expansão de uma empresa de base nacional e alguns dos mercados interessantes. E logicamente aqui, José, tu falaste em tecnologia e a tecnologia desempenha um papel essencial na OPCAR. Vamos a alguns exemplos concretos. Quais são as principais, que tu dirias, inovações tecnológicas que a tua organização utiliza para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes? O que nos diferencia de outras plataformas teve a ver com a ligação daquilo que é carga humana versus tecnologia. Isto é, o que eu vejo muitas vezes nos meus concorrentes é que tentam ligar o doente diretamente ao médico utilizando só tecnologia e algoritmo, e isso falha. Falha porque há um elemento humano que tem que estar a meio, que é aquilo que nós chamamos de triagem, que é há alguém que a nível intermédio tem que validar a informação, tem que validar que efetivamente aquele caso é um caso para seguir para o médico, para uma decisão clínica, e que muitas vezes nem é necessário isso, porque ele fica resolvido exatamente nessa mesma triagem, porque são condicionantes além daquilo que é o dado objetivo, correto? Portanto, e é aí que é a nossa novidade, isto é, o que nós desenhamos sempre na nossa plataforma, e vai ser o futuro também, é que a Copilot, assim, não é? Na expressão da Microsoft, o Copilot é exatamente receber toda essa informação, o algoritmo vai trabalhar essa informação, mas depois tem que haver aqui uma ajuda do Copilot, que é humano, na minha opinião vai ser sempre humano, que vai ter que tomar uma decisão, uma liability, portanto tem que tomar uma decisão, que de facto se aquilo é um valor para seguir para uma decisão clínica para dentro de um hospital ou para uma clínica, ou se efetivamente pode ser resolvido localmente, porque até a intervenção tem que ser social, porque ele não tem dinheiro para ir comprar medicação. E às vezes é esse o caso, portanto não é porque ele deixa de tomar medicação, é porque ele não tem dinheiro para ir tomar medicação e então passa para outro sistema que não é aquele que a saúde propriamente tem responsabilidade direta, não é? Portanto, a nossa novidade tem a ver exatamente com o algoritmo, e aí é a nossa propriedade, de algoritmo da decisão do ponto de vista da triagem, e que vai criar cada vez mais interfaces, que não é só o dado objetivo, que é sinal vital, mas também todas as condicionantes de decisão, que passam por mudanças do tempo, passam por a família que foi de férias e que vai reportar que vai de férias, etc, etc. Portanto, há todos os condicionantes que têm que entrar em algoritmo, que vai levar o risco ou diminuir o risco em relação ao doente. Não é? Portanto, e é isto que nós intervimos. Portanto, a minha visão, como calculo, eu não venho da saúde, eu venho da área social quase, ou filosófica. A minha visão é muito mais abrangente, isto é, a pessoa não tem a ver só com questões de saúde. Quando intervém só, e o que eu vejo que os meus concorrentes fazem, só olham para esse dado, esquecem-se todo o resto da componente que faz uma recuperação de um doente que tem que estar em casa e que pode estar em casa e ser cuidado. Já deixa-me pegar nessa expressão, carga humana versus tecnologia e a parte do Copilot. Acho que é óbvio que a tecnologia está no core dos cuidados de saúde que vocês prestam, mas depois também há essa carga humana de que a OPCAR está também muito, muito atenta. Um exemplo, e referiste ainda há pouco, a triagem. Das nossas conversas, escolheram intencionalmente não utilizar a inteligência artificial e sim a parte humana. Pode explicar a quem nos ouve o porquê dessa decisão? O que é que vos levou a tomar essa decisão? Não, a inteligência é artificial.
ela só faz aquilo que lhe mandarmos, portanto, isso é o primeiro ponto. E tem uma capacidade de processamento de correlação mais superior, diria assim, à nossa capacidade. A nossa decisão foi muito estratégica, até do ponto de vista daquilo que é a realidade de mercado. Isto é, obviamente que há uma evolução que vai acontecer no sentido de cada vez mais os robôs, a AI, tomar determinado tipo de ações e tomar essas ações porque vai ajudar numa decisão clínica, isso eu acredito que vamos por aí, nós estamos também a investir nesse sentido. Estamos a investir, por exemplo, naquilo que é predição, portanto nós conseguimos correlacionar a informação que conseguimos projetar em tempo e saber que aquele indivíduo daqui a algum tempo vai efetivamente ter uma agudização, portanto podemos intervir em tempo, portanto é por aí que eu acho que a inteligência artificial vai ser eficaz e muito, muito útil, porque vai correlacionar em tempo real sempre essa informação e ajudar para uma decisão clínica. Eu continuo a dizer que depois vai haver sempre uma componente humana, porque há uma liability que alguém tem que assumir. Eu digo isto porque tem a ver com, por um lado, uma perspectiva ética, isto é, eu não sei até que ponto vai haver um grande debate ainda e vai ser interessante até que ponto a liability da decisão clínica pode ser automatizada, porque se algo correr mal, eu faço ao contrário, se algo correr mal, quem é que vai pagar? Portanto, é o robô que depois vai pagar, a inteligência artificial que vai pagar, é a empresa que desenvolveu esse algoritmo que vai pagar, e aqui leva-nos, por exemplo, ao segundo elemento que tem a ver com as certificações. Eu, como equipamento médico, estou a certificar algoritmos, correto? Mas tenho uma responsabilidade como empresa sobre esse algoritmo e validação, correto? Portanto, significa que eu estou a assumir uma liability. Eu não estou a ver como é que a Microsoft vai fazer, não é? Vai assumir a nível mundial a responsabilidade sob o ponto de vista do que o ChatGPT vai decidir e eu vou fazer a seguir. É interessante, não é? Portanto, o que vai ser, na minha opinião, o grande avanço tecnológico vai ser a decisão exatamente de até que momento vai ser a fronteira em que essa liability, portanto, para a decisão clínica vai acontecer. E isto vai ser uma perspectiva ética e moral, não é? Porque, efetivamente, se desviarmos essa responsabilidade para dentro de um AI, depois alguém vai ter que pagar. Porque nós, obviamente, na Europa podemos estar aqui distraídos, mas nos Estados Unidos, quando acontece algo, alguém tem que pagar no fim. Portanto, por isso, e não sei se estão a par, mas há um grande debate hoje no Supremo Tribunal dos Estados Unidos exatamente contra as plataformas, não é contra as plataformas sociais, mas contra o algoritmo das plataformas sociais, que permitiram ampliar aquilo que foi o terroristas que levaram a atentados e morreu gente, não é? No caso em Paris, e que neste momento está no Supremo Tribunal para decidir se há responsabilidade ou não sob o ponto de vista do algoritmo, porque o algoritmo foi calculado para promover venda de publicidade. E essa venda de publicidade conduziu a uma amplificação de uma informação que levou a pessoas a matar, né, do ponto de vista humano, outras. Portanto, isto vai ser interessante ver o resultado final que vai acontecer e impactar depois na medicina, porque eu posso, obviamente, desenvolver hoje, eu porque sou responsável pelo meu algoritmo, não tenho dúvidas sobre isso, não é? No futuro, quando a inteligência que me vem aqui pensam que isto é muito futurista, parece que estamos no espaço, não é? Já na Guerra das Estrelas, direi assim, que eles tomam decisões e fazem, etc. É muito interessante, não é? Ver, ok, mas quem é que no fim vai pagar? Eu dou sempre este exemplo, que eu acho incrível, que é na Guerra das Estrelas, quando nascem os gêmeos e a pessoa morreu, não é? Portanto, a mãe morre, não é? Quando nasce o Luke e a Leia. É interessante, então quando tem tecnologia e conseguem deixar morrer uma pessoa, estão a ver? E quem fez o parto até foi o robô, estão a ver? É engraçado. E no fim, a conclusão do filme é o quê? Porque ela decidiu não viver, correto? Então é outra vez uma decisão humana, entendem? Portanto, é interessante olhar, estamos a falar de um filme, agora transportam isso para a realidade. Portanto, no fim é humano. Portanto, a decisão vai ser humana. Portanto, por isso eu acredito que podemos implementar toda a AI, mas eu pelo menos não vou deixar que a última decisão seja dela. Excelente, muito interessantes aí. Tocamos aqui, obviamente, nos pontos da ética, da moral, e nós no podcast Cruzamento também tentamos dar aqui a voz dos nossos ouvintes. Então, existem alguns críticos que argumentam, nomeadamente, que os cuidados médicos em casa, apesar de convenientes, podem comprometer eventualmente a qualidade e a segurança dos doentes. Como é que a HopeCare aborda estas preocupações? Eu diria que isso é uma falsa questão. Dou este exemplo. Hoje, se não houver tecnologia em casa, eu vou ao médico, ele prescreve um medicamento, manda-me para casa e não quer saber de mim. A liability dele acaba ali na porta porque acabou e o indivíduo seguiu. Se tomou um medicamento, se depois vai ter utilizações, etc., não é responsabilidade dele. Se ele levar um elemento de telemonitorização de acompanhamento,
esse doente passa a ser responsabilizado, porque efetivamente ele vai ter que cumprir com um tipo de protocolo clínico, que é tomar a minha medicação, se calhar medir o meu peso todos os dias, a minha tensão arterial, a minha glicemia, estão a ver? Portanto, e então começa a ser responsável e corresponsável naquilo que é a participação no ato, tanto que não acabou na saída da porta do médico, e o médico passa a ser também corresponsável e parceiro, porque efetivamente sabe em tempo real o que é que está a acontecer e pode intervir em tempo. Ora, o que estamos a fazer é elevar a níveis que não eram possíveis anteriormente a segurança em casa. Não é diminuí-la, não é entender? Porque, como eu falo, estamos a falar de doença crónica. A doença crónica não é para estar dentro do hospital. A doença crónica tem que estar toda fora do hospital. As ocupações hoje que temos nas nossas urgências e naquilo que é dentro do hospital, a ocupação de camas, tem a ver com doentes que podem estar em casa. E ser cuidados em casa com tecnologia. E não estar a ocupar aquilo que era os agudos para libertar exatamente o hospital para aquilo que é a sua produção do seu ponto de vista de agudo. Estão a ver? Portanto, é ao contrário. E aquilo que eu defendo é que um sistema perfeito de telemonitorização versus com triagem e acompanhamento, portanto, por isso é que eu falo sempre da triagem, porque tem que ter um elemento 24/7 de acompanhamento, e vai elevar os cuidados em casa, vai começar a corresponsabilizar tanto o doente como o profissional de saúde naquilo que é o acompanhamento. Portanto, eu deixo de haver, eu sou contra o patient-centric, atenção. E porquê? Porque o patient-centric, tu decides tudo sobre o doente, que ele está lá no meio, fica assustado, toda a gente decide sobre ele e depois mandam-no embora. Passa a ser aquilo que eu acredito que é patient partnership, que é o doente tem que ser parceiro da decisão clínica, e então ele tem que interrogar o médico, tem que participar no médico, e o médico tem que também lhe corresponsabilizar, assim, você tem que fazer desta forma, e monitorizar-se, e acompanhar, e nós vamos acompanhá-lo em casa para melhorar o seu estado. E com isso, que é o que nós provamos hoje com o nosso sistema, ele consegue estabilizar e não regredir, porque como sabes, na doença crónica, a partir do momento que tens um evento, nunca voltas ao estado anterior. Pioraste e ficaste lá, estabilizaste, mas num estado pior. Portanto, e o que os sistemas fazem é manter por mais tempo num estado melhor, aumentando a qualidade de vida. Por isso, quando ouço esse discurso, é completamente errado, é não percepção, ou melhor, é um paternalismo de pensar que o hospital é que cuida de tudo. E é sempre dentro do hospital. Portanto, é completamente errado. E, bem, mais uma vez voltamos aqui à parte da gestão da informação. Isto tem sido um fio condutor ao longo desta conversa também, mas é de facto um aspecto crucial na área da saúde. E sabemos que vocês no início tiveram de enfrentar alguns desafios, algumas batalhas no que diz respeito a tratamentos de dados. Gostavas de abordar e partilhar aqui com os nossos ouvintes alguns desses desafios, algumas desses bloqueios que entretanto tiveram que enfrentar. Claro, eu quando comecei a empresa, nós tínhamos um blog, uma frase que dizia saúde sem barreiras geográficas. Depois deixamos cair o geográfico, porque afinal as barreiras eram muito mais. Começando pela parte legal. Exemplos práticos. Em 2014, por exemplo, nós passamos tudo para um sistema cloud. Fomos desafiados pela Microsoft, passamos por um sistema cloud. Portanto, dás saúde em cloud. Para terem ideia, todos os hospitais que eu falava, nacionais e internacionais, estavam on-premise. Então, para eles, era mais seguro ter ali um servidor ao lado, com os dados ali. Estão a ver? Portanto, estávamos a falar disto, não é? Por isso, a mudança de mentalidade de pensar que uma solução cloud que é muito mais aberta e muito mais segura do que propriamente on-premise é evidente. Portanto, e hoje as pessoas começam a pensar, afinal, se calhar é evidente. Mas repara, nós começamos em 2014, estamos a falar, do ponto de vista tecnológico, são quase 100 anos, não é, de diferença em termos de mentalidade. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo, que tem a ver muito com aquilo que é a estrutura de segurança, nós quando desenhamos o nosso sistema, e foi sempre um critério meu, foi desenhá-lo logo security by design, portanto instalações em termos de segurança. Nós temos bases de dados separadas, por exemplo, os dados pessoais estão separados, as bases de dados são separadas das bases de dados de saúde, portanto, dados de saúde, por exemplo, é um exemplo prático. Toda a informação em trânsito é anonimizada, portanto, não existe dados pessoais em trânsito e são encriptados, portanto, também, quer dizer, há todo um critério que logo de base podem ser criados, que permite, e aí as soluções cloud é espetacular porque permitem de fazer isso, não é? Consegues desenhar logo todo um sistema que vão-te melhorar do ponto de vista de segurança. Por exemplo, nós abdicamos a performance em relação à segurança. Nós temos uma performance inferior, que às vezes as pessoas dizem, mas isto podia ser mais rápido, mas é mais seguro.
Portanto, e nós foi uma opção. E essa opção, ainda bem que o fizemos, porque hoje passámos os testes das pen tests de várias entidades externas que nos fazem, efetivamente porque fizemos logo by design toda essa informação. Portanto, o desafio, na minha opinião, aqui tem a ver com a partilha depois dessa mesma informação, o consentimento informado, não é? Portanto, e isso é algo que nós ainda não estamos, pelo menos em Portugal, já estamos, obviamente, na área da saúde muito conscientes, mas não só do ponto de vista da sociedade. E é um grande avanço que vai ter que haver. Quer dizer, nós temos que ter a consciência que o dado é meu, cada cidadão tem direito ao seu dado e é dele, em termos de informação. E quando isto acontecer, significará que todos os sistemas, começando pelos hospitais, pelo Estado, vai ter que dar essa informação ao doente. Portanto, e tem que lhe dar acesso. A partir do momento em que tem que dar acesso, vai ter que resolver problemas de interoperabilidade, problemas de registros que são mal feitos, muitas vezes, porque não estão a usar sistemas standard. Não é? Portanto, o que significa que vai haver uma revolução quando a sociedade perceber que o dono é o próprio e que tem que exigi-lo. E a partir desse momento há uma transformação também do ponto de vista tecnológico. Não é? Porque quero eu sim levar o meu dado, não é? Porque se repararem, é interessante, porque a discussão que fazem hoje até ainda na saúde é que, não, mas a decisão clínica não pode ser partilhada. Está a ver? É interessante, não é? Isto não acontece noutros países, já, porque a exigência do indivíduo é muito superior, não é? Portanto, enquanto aqui continuarmos ainda a pensar assim, vai ser uma transformação da sociedade, não tem a ver com transformação tecnológica, a tecnologia não vai ser possível aplicar ainda nesse nível. Portanto, a barreira é aí. Não é? É uma barreira que nem é legal, é uma barreira mesmo de sociedade que ainda não percebeu o direito que tem sobre os dados. Excelente, José, isto a conversa está extremamente interessante. E olhando aqui, se calhar, aqui, voltando aos números e exemplos concretos, e nós no nosso podcast gostamos de dar exemplos concretos e o impacto, estavas a falar também do impacto que vocês têm. Numa das nossas conversas anteriores, tirámos aqui uma nota que se 10% da população portuguesa utilizasse a HopeCare, poderiam ser poupados à economia mais ou menos 48 milhões de euros anuais. Podes dar aqui alguma clareza a esta frase? Uma nota, não é população portuguesa, é só doentes de DPOC e insuficiência cardíaca. Ok. Isto é, estamos a falar de uma população, somando as duas partes, na ordem das 300 mil pessoas, entre 300 a 400 mil pessoas. 10% representa 40 mil pessoas. Portanto, estamos a falar de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, neste momento, estão a consumir cerca de 100 e tal milhões de euros por ano ao Estado, porque não estão sempre telemonitorizados. E o que nós fizemos em termos de estudo é que ao aplicar a nossa tecnologia, isto está publicado até pelo próprio SNS, que isso é que é engraçado, com o projeto piloto que fizemos, que é, quando nós, por exemplo, na DPOC, nós conseguimos diminuir em 50% o reinternamento hospitalar. Nestes doentes, e estamos a falar normalmente de Gold 4, portanto, de doentes pesados, que são aqueles que são os grandes consumidores do sistema. Nós diminuímos em 50% o reinternamento hospitalar. Ora, este doente, por dia, por cama, só na cama, custa 750 euros em média. Portanto, ao diminuir o tempo de internamento, faz uma poupança logo de milhões. É milhões. Não estamos a falar de peanuts. Nós, quando vemos o sistema hoje, todos a falar, só falam do hospital. Não estão a falar de mudar o processo de cuidado. Porque o incrível que está a acontecer é só pensam em hospital e esquecem-se do processo. As pessoas têm que mudar de forma de cuidar. E o mudar de forma de cuidar é utilizando tecnologia, mas não é continuar a fazer da mesma forma com a tecnologia em cima, que é mais um custo. É isto que está errado. O que está errado é, eu tenho mesmo que mudar o meu processo de cuidado. E ao fazer esse impacto, que é aquilo que nós provarmos, por exemplo, as 48 milhões de estimativas é só em 10% da população de DPOC e insuficiência cardíaca. Ora, pensem nos hipertensos, pensem nos diabéticos, pensem do foro neurológico, pensem nos oncológicos. Em tudo isto é possível aplicar a tecnologia de telemonitorização, pode ser a nossa não, é isso que eu defendo. O que eu defendo é possível aplicar tecnologia, mas obviamente que os sistemas têm que se alterar do ponto de vista de cuidado e de performance, da forma como cuidam, porque tem que mudar. Não faz sentido estar para a telemonitorização e eu continuar a fazer a mesma coisa no meu hospital. Isso não existe. Ao fazer essa alteração, vai ser uma poupança de milhões. Dou outro exemplo que recentemente também publicamos, não foi comunicado. Nós temos, por exemplo, com 500 doentes na região centro, há um projeto chamado Saúde Mais Perto. Nós temos 500 doentes que são recorrentes do Hospital de Coimbra. Nós diminuímos em 20% a recorrência desta população. Diminuir 20% da recorrência desta população significa 1 milhão de euros de poupança. Portanto, é isto.
Por isso é que eu, quando desenhei a Hopecare, era sempre o impacto de custos e benefícios, porque é isso que eu lutava, porque a minha experiência pessoal foi muito íntima, porque a minha mãe teve esclerose lateral amiotrófica e foi cuidada em casa até ao fim, e aplicando também tecnologia. Portanto, foi isso que nós fizemos. Eu poupava ao Estado na ordem de 8.000 euros por mês. Eu estava a poupar muito dinheiro. E não era recompensado por isso como cidadão. Entendem? Porque o sistema não existia. Eu só pagava, não é? Eu individualmente tinha que montar o sistema e cuidar dela para ela estar até ao fim. E esteve até ao fim. Autónoma, independente e a ser cuidada. Em casa. E estamos a falar de uma doença que começava a neurodegenerativa total, não é? Portanto, para quem não conhece, é igual ao Steve Hopkins, que tinha exatamente o mesmo tipo de doença. Portanto, o que é que significa? Que é possível montar sistemas em tudo, eu acredito, em tudo, para cada um decidir se quer ficar em casa e ser cuidado em casa, no seu ambiente natural. Isto é uma decisão de cidadania, é uma decisão de nossa, pessoal, estão a ver? E o Estado devia permitir isto. Portanto, devia permitir e dar-nos essa possibilidade, em vez de estar a discutir porque é que vai gastar mais não sei quantos milhões em construções de hospitais, que daqui a dias não vão servir para nada porque a população vai diminuir para metade. José, e pegando aí um pouco nessa questão e ligando à equidade, e alguns argumentam que os cuidados médicos domiciliários podem agravar as desigualdades entre a população, sobretudo no acesso ao serviço de saúde, já que, obviamente, nem todos têm o mesmo nível de acesso à tecnologia. Como é que a Hopecare aborda esta questão e trabalha para garantir um acesso equitativo aos seus serviços? Eu vou primeiro filosoficamente, tá bem? E depois respondo mais direto. Filosoficamente, é nivelar para baixo, isto é uma ideologia. Isto é, tu se consegues ir para este patamar, porque uma percentagem não pode ir, então vamos nivelar para baixo. E em filosofia, no área da saúde, vamos pensar só do ponto de vista filosófico, significa que então não é preciso ter nada, porque então a igualdade é a natureza a cuidar. Isto é, nós não precisamos de nada, estamos todos iguais porque são todos homens e estamos a enfrentar uma natureza e morremos. Ponto. Certo? Isto é que é a igualdade. O grande problema é que ninguém pensa que nós evoluímos tecnologicamente e de saúde para combater aquilo que chamamos a morte, para combater a natureza. Exatamente. Queremos combatê-la, nós queremos estar invencíveis, correto? E é isto que a tecnologia nos permite, para viver mais, melhor e termos melhores condições. Estamos sempre a enfrentar todos os dias a natureza. E por isso é que nos distinguimos. Isto não tem a ver com a igualdade. Esse é o primeiro ponto. E isto é filosofia. O que é que significa? O que nós provamos hoje, e eu vou dar exemplos, o que provamos hoje é que a tecnologia permite um acesso melhor. E se eu tiver 80% da população que pode ir para melhor, por que é que estes 80% não podem ir para melhor e só 20% por causa de 20% que não têm essa capacidade? Isto é errado, porque o que significa é que o que estamos a fazer é, mais uma vez, é nivelar para baixo por causa de 20%, e aí leva a uma questão ética que tem a ver com o bem e mal menor. Não sei se sabem, é quase como uma decisão de guerra, o que é que vamos fazer? É um bem de mal menor. Não é? Correto? São decisões que muitas vezes têm que morrer pessoas, e essas decisões têm que ser feitas efetivamente com uma consciência ética. E ética é bem de mal menor. E toda a gente esquece isso do ponto de vista ideológico, porque preferem que todos então fiquem cá em baixo e morram. Então lá está, vamos outra vez à igualdade, estamos a enfrentar a natureza da mesma forma e todos morrem, porque não há acesso, que é o que acontece hoje. Pronto. O que é que significa ter equidade? Para mim, a equidade significa que nós, passo por passo, temos que determinar, do ponto de vista da população, o acesso e eles acederem. E naquela população que efetivamente não tem a capacidade, os tais percentagens, é onde o Estado devia pôr muito dinheiro. Entende? Não é pôr para todos e distribuir. Isto é completamente errado. Não é? O que devia ser é, não, se estes têm capacidade de evoluir e estar num determinado patamar, deixá-los promover essas ações. E aqueles que não têm capacidade, eu vou investir muito dinheiro para eles poderem subir. Isto acontece não só na saúde, na educação, em tudo. Deveria de ser assim. Portanto, o que acontece hoje é quase comum. E perdoem-me só aqui, eu não sou político, portanto vou dizer isto. Quase que distribuir 100 euros por toda a população e fica toda a gente contente. Alguém ficou contente com a distribuição de 100 euros? Ninguém ficou contente por distribuição de 100 euros. Mas distribuíram 2 mil milhões. Sim, mas porquê é que não distribuíram 2 mil milhões focados naqueles que efetivamente precisavam para subir? Estão a ver? Não. É porque é igual. Completamente errado. Estão a ver? Equidade no nosso sistema significa que nós temos que promover a educação, não a utilização. Tem a ver com a literacia. Não é? Nós temos pessoas com 90 e tal anos a usar o nosso sistema, que nunca tinham visto uma internet nem um tablet. Okay? O que é que acontece para eles utilizarem? Primeiro, sentiram que efetivamente são mais seguros, então aderem. Isso é fundamental. Segundo ponto, temos que os ensinar. E perder tempo a ensinar. É aí que tem que estar o investimento. É na educação.
E essa educação, pensando agora para trás, passa desde a base, que é sermos bebés. Nós deveríamos ter um sistema até educativo que ensinasse os cuidados primários, os primeiros socorros, por exemplo, na escola. Nós devíamos saber, quase como fizemos com o lixo, né, na reciclagem, da distribuição, começou na creche, para depois as crianças olharem para os pais e dizerem: você está a comer mal, está a beber, você está a comer muito açúcar, mas isto Essa faz educação mal. bottom-up, essa educação bottom-up. Exatamente, portanto, e não, olha-se para o fim, né? E a faixa que está a consumir é no fim, não estancando o que está lá a chegar. Se calhar, José, acrescentar aqui também, claro que o Estado tem um papel importante, mas também criar talvez um ecossistema, e tu falas muito em ecossistemas, também para o setor privado, para o setor social entrarem nessa equação. Tem que estar, não, é sociedade, não pode ser a sociedade, o Estado só, tem que ser a sociedade. A sociedade tem que compreender, se eu tenho dinheiro e vou para um sistema privado, o Estado devia permitir isso. Ponto. Não devia estar preocupado porque tem o privado a crescer, não é? Devia estar preocupado, ótimo, o privado está a cuidar desta população toda, agora vamos focar naqueles que não conseguem ter o acesso. Estão a ver? Isso era ao contrário, isto é mesmo ideológico. Portanto, e a sociedade devia estar compreendida para se balancear, como qualquer sociedade a nível histórico, só se balanceia quando uns contribuem para os outros. É assim. Se uns têm mais capacidade, é deixá-los ter capacidade. Porque ao ter essa capacidade vão contribuir para quem está mais, sem capacidade, porque o Estado tem uma função fundamental social, educativa, etc., de dar essas condições. Agora, quando o Estado quer fazer tudo igual, não funciona. É uma questão ideológica. Diferentes. Sim, é uma questão ideológica. Aliás, as questões ideológicas têm levado o país à ruína. E é uma opinião, e olha, José, nós queremos agradecer-te muito por esta conversa, está a ser extremamente interessante, e queremos agradecer obviamente o teu tempo e a tua disponibilidade. Hoje tivemos como convidado José Paulo Carvalho, que partilhou connosco vários conceitos muito importantes, como a importância dos cuidados médicos em casa, a tecnologia que a HopeCare está a usar, a sua expansão internacional, e tivemos também aqui uma conversa muito interessante do ponto de vista mais ideológico, /cultural, /de educação. José, se calhar aqui a última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que podem encontrar online? Portanto, temos um website que é hope-care.pt, podem lá ir. No caso, podem também pesquisar-me no LinkedIn e aí podem me contactar, conectar. Tenho muito gosto em vos poder ajudar. E pronto, e o meu e-mail é josé.carvalho@hope-care.pt. Portanto, podem também enviar e falarmos e partilhar ideias, obviamente. José, muito obrigado. Quanto a nós, também nos podem encontrar no nosso website, nas várias redes sociais, como LinkedIn, YouTube ou Twitter, e também no Instagram. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter, e assim, agradecendo mais uma vez ao nosso convidado José Paulo Carvalho, despeço-me e até à próxima conversa. Obrigado.